Olá, alunos! Vamos falar aqui agora então a respeito das grandezas. Professor, o que significa grandeza para a matemática? Para a matemática, pessoal, uma grandeza é tudo aquilo que pode ser medido e possibilita, que tenhamos características baseadas em informações numéricas ou geométricas. Bom, galera, vejamos, você está lá num problema, e esse problema está lá falando assim, o número de operários que estão realizando uma determinada obra, certo? Aí você fala assim, professor, esse número de operários, eu consigo representar isso através de uma informação numérica? Consigo. Então quer dizer que o número de operários ali, pessoal, ele representa pra gente, uma grandeza, certinho? O número de operários, tem lá estão construindo uma área de não sei quantos metros quadrados, a área construída por esses operários. Pessoal, o que significa essa área construída por esses operários? Veja que a área construída também, é uma informação numérica. Então eu consigo expressar essa área construída através de um número, então eu também estou falando de uma grandeza, certo? Então veja, pessoal, que o número de operários, a área construída, a massa de carnes, massa de carnes comprada por um restaurante, para um determinado dia de serviço, massa lá é a quantidade de quilogramas, de carne comprada, isso também representa uma grandeza, a velocidade de um carro, ela também vai representar uma grandeza. O tempo de viagem vai representar uma grandeza, tá, pessoal? A quantidade de litros de água, que cabem dentro de uma caixa d'água, dentro de uma piscina, dentro de um caminhão-tanque. Então isso também vai representar pra gente uma grandeza. O perímetro de uma cidade, o perímetro de uma figura, não sei, pessoal, o perímetro de qualquer figura geométrica, ela também, tá, pessoal, é uma grandeza, certinho? Então, para matemática, grandeza é tudo aquilo que a gente consegue, representar através de informações numéricas e ou geométricas, certinho? Muito bem. Agora, pessoal, vejam que eu tenho aqui, as grandezas diretamente proporcionais. Professor, o que significam essas grandezas diretamente proporcionais? Bom, pessoal, imagine você pegando então duas dessas grandezas que eu acabei de citar para vocês e você tente relacionar essas duas grandezas, certinho? Se você perceber que existe um determinado padrão entre essas grandezas, elas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Bom, vamos primeiramente aqui tratar das diretamente proporcionais. Bom, pessoal, suponhamos o seguinte, os números x, y e z, eles são diretamente proporcionais aos números a, b e c quando se tem a seguinte situação. Olha só, pessoal, se você pegar o x e dividir por a, e depois pegar o y e dividir por b, depois pegar o z e dividir por c, percebam, x dividido por a, y dividido por b, z dividido por c, e você vai perceber, pessoal, que todas essas divisões vão resultar em um mesmo valor k, certinho? Que nós vamos chamar aqui então, tá, pessoal, esse k de constante de proporcionalidade. Bom, pessoal, então vejam bem, quando você pega ali os números x, y e z de uma determinada grandeza e divide pelos números a, b e c de uma outra grandeza, se você perceber que durante essa divisão, tá, pessoal, você conseguiu determinar um mesmo valor numérico, chamado de constante de proporcionalidade, significa que nós temos então duas grandezas diretamente proporcionais. Aí você vai dizer assim para mim, professor, ainda não entendi nada. Bom, vamos imaginar a seguinte situação. Olha, pessoal, eu estou enchendo aqui uma caixa d'água, certo? Muito bem. E aí essa caixa d'água, pessoal, eu abri a torneira e deixei ela aberta por um determinado período de tempo, tudo bem? E aí eu fiquei analisando a altura da água dentro dessa caixa d'água. Pessoal, percebam que o tempo e a altura são duas informações que eu consigo expressar através de números, não é isso? Logo, essas duas informações, tempo e altura, são duas grandezas matemáticas, certo? Agora, pessoal, percebam o seguinte. Quanto mais tempo, certo, a minha torneira fica aberta, mais alto eu vou ter ali o nível da água, correto? Então percebam o seguinte, quanto maior o meu tempo, certo, pessoal, maior vai ser a minha altura, correto? Então vejam bem, pessoal, o que são duas grandezas diretamente proporcionais? Significa o seguinte, quanto maior o meu tempo, certo, pessoal, maior vai ser a minha altura.
Muito bem. Eu poderia pensar o contrário também, pessoal. Quanto menor for o tempo da torneira aberta, menor também vai ser a altura. Quando eu tenho duas grandezas diretamente proporcionais, pessoal, eu digo o seguinte: elas estão relacionadas de tal forma que, se uma grandeza aumenta, certo? A outra grandeza necessariamente também tem que aumentar. Bom, se eu tenho ali, né, pessoal, duas grandezas diretamente proporcionais, se uma grandeza diminuir, necessariamente a outra grandeza também tem que diminuir, certo? E aí perceba então, você está lendo o exercício e você está percebendo então, você tem duas grandezas. Se uma aumenta e a outra aumenta, é diretamente proporcional. Se uma grandeza diminui e a outra também vai diminuir, você também está falando de grandezas diretamente proporcionais. E é óbvio, né, pessoal, que você vai ter que fazer essa conferência também, né, dependendo do exercício, você vai ter que conferir isso com cálculos, correto? Percebam aqui a seguinte situação, tá, galera? Nós temos aqui, ó, na grandeza tempo, nós temos ali os valores, né, 10 minutos, e aí percebam, pessoal, que com 10 minutos eu tinha 12 centímetros de altura. Percebam, pessoal, que com 15 minutos eu tinha 18 centímetros de altura. Percebam aqui, tá, pessoal, que com 20 minutos eu tinha 24, aliás, com 20 minutos eu tinha 24 centímetros de altura. E com 25 minutos eu tinha ali, ó, 30 centímetros de altura. Pessoal, percebam a seguinte situação, certo? Se eu pegar o meu 10 e dividir por 12, eu vou encontrar aqui, ó, 5 sextos. Beleza? Se eu pegar o meu 15 e dividir por 18, eu vou encontrar 5 sextos. Se você pegar o 20 e dividir por 4, né, fazendo essa simplificação aqui, nós vamos encontrar 5 sextos. Se você pegar o 25 e dividir por 30, nós vamos encontrar aqui, ó, 5 sextos. Ou em outras palavras também, né, pessoal, se você pegar ali o 10, né, e dividir por 12, você vai perceber que você vai ter ali, ó, 0,83333. Se você pegar o 15 e dividir, né, pessoal, por 18, que é o próximo que nós temos ali, né, você vai ter lá o 0,8333, que é a dízima periódica. Se você pegar ali o 20 e dividir pelo 24, você vai perceber que você vai ter ali a mesma situação, certo? Então vejam, pessoal, o seguinte, que quando eu peguei ali ordenadamente cada um dos parzinhos ali, né, aquele tempo relacionado com aquela altura que está disposto na tabela, a gente encontrou sempre o mesmo valor. Percebam, tá, pessoal? São todos iguais à mesma razão, que é o 5/6. Logo, essa razão é a nossa constante de proporcionalidade que nós estamos, né, falando aqui, que é o nosso K, beleza? Então, pessoal, quando a gente faz essas divisões, a gente percebe que deu o mesmo resultado, nós estamos falando então de grandezas diretamente proporcionais. Pessoal, lembre-se o seguinte, o que é uma grandeza diretamente proporcional? É quando uma grandeza aumenta, a outra necessariamente tem que aumentar. Ou se uma grandeza diminui, necessariamente a outra grandeza também vai ter que diminuir, beleza?